Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo curto, tá? Falando sobre gestão de tempo. Eu vou fazer curto porque eu também tô sem tempo. Então eu quero fazer esse vídeo para colocar ainda essa semana, tá? Então, assim, o tempo é o nosso bem mais precioso. É o que mais vale pra gente porque a gente não tem como voltar atrás. O tempo passa, já foi, entendeu? Tem que aproveitar o próximo, agora o momento. Aí passou, já de novo. Então a gente tem que estar bem focado no que você quer. Então, assim, acredito que uma coisa bastante que salutar é definir seus valores e seus objetivos. O que é que você quer fazer, né? Para poder não se perder. Evitar distrações, tá? Então, se você foca, fica mais fácil. Saber delegar. Você tem que saber delegar algumas atividades. Porque se você quer fazer tudo, porque ninguém faz perfeito como você, fica difícil. Atividades como, vamos supor, em casa, você sozinha quer arrumar, dar conta da casa toda. E no final a casa não fica como você quer. Então você tem que saber delegar. Ah, mas eles não sabem lavar um prato como eu sei. Eu lavo o prato melhor que todo mundo. Gente, você também não nasceu sabendo. Então você tem que saber delegar. Explica, ensina, fala como é que funciona, as pessoas vão melhorar com o tempo. Ah, não sabem. Não, a gente ninguém nasceu sabendo. Eu tenho uma amiga mesmo, essa história é engraçada, vale a pena te contar. Que quando eu comentei, quando eu tive filho, porque meu esposo dá banho, quando ele dá banho nele, no meu filho, depois que ele dá banho, aí eu vou cuidar, amamentar. Aí ela falou na época, como assim? Você é doida? Você deixa ele dar banho no seu filho, no seu esposo? Bom, eu falei, o que é que tem de mais? Bom, ele nunca afogou o nosso filho na banheira, tá? Ele, como eu, aprendeu a dar banho na criança no mesmo momento que eu. Eu também não sabia. Vi lá a enfermeira, aprendi ele a mesma coisa. Eu, inclusive, gravei o vídeo para saber direitinho as posições que colocar a criança. Ele entendeu. Ele fez e deu banho e o menino tá aí forte, firme. E essa minha amiga reclamava porque o marido não ajudava. Mas ela também nunca teve coragem de delegar, porque ela considerava que ela sabia fazer melhor. Isso tem a ver também com a parte, né, de a gente termina achando que os homens não têm e toma atividade pra gente, né? Isso tem a ver com machismo e tudo mais, né? Que a gente absorveu esses anos todos. Ela provavelmente absorveu também. Mas é só um exemplo de você não saber delegar. Que é um absurdo, assim, algumas coisas assim que não tem mais sentido nem pé nem cabeça. Então tem que saber delegar, traçar objetivos, saber delegar. Eu anotei aqui algumas atividades. Eu, por exemplo, agora de manhã mesmo. Agora de manhã foi meu esposo que levou o nosso filho pra escola. Então foi o que eu fiquei fazendo em casa. Lavei os pratos, né? Enxuguei, arrumei os pratos, arrumei a pia, limpei a mesa e varri a cozinha, ali a sala, né? Um pedaço da sala. Porque tava sujo, né? De farol, de pão, essas coisas que criança larga, né? Na hora de comer. Aproveitei, finalizei, subi, fui, arrumei a cama rapidinho, sabe? Dei uma ajeitada, acabou. Então, minha atividade já tá finalizada. Sim, joguei o lixo fora, o lixo que fica na pia. Joguei porque a gente faz uma compostagem. Aí você vai agora na cozinha, a cozinha está linda. Você vai lá no quarto, não está arrumado, mas está ok. Então você tem que concentrar algumas atividades em blocos de tempo. Então eu concentrei essa atividade. Acabei de comer, lavo os pratos. Isso facilita bastante. E é como se aquilo ali, aquele período da refeição que comporta todas aquelas atividades que comportam aquele período, aquela refeição, já foram eliminadas. Você agora vai para a próxima. Se for fazer a comida do almoço, então você já está tudo limpinho e vai fazer a comida do almoço.
A mesma coisa se refere quando você terminar o almoço para o jantar. Então, isso já te dá um tempo. Então, até, vamos supor, depois do café e essa limpeza que a gente faz, lava logo os pratos e arruma tudo, você já vai ter um tempo disponível. Após isso, após esse tempo que você vai ter disponível, você pode desenvolver as atividades que você achar interessante. Você já pode ter tirado, inclusive, a comida da geladeira, para descongelar. Entendeu? Outra coisa, para quem não cozinha, não faz, né? Você pode estar colocando, concentrando atividades. Por exemplo, pagamentos. Ontem mesmo pela manhã, eu recebi o salário. Ontem. Foi o que eu fiz. Peguei todos os meus boletos e paguei logo tudo. Eu pago logo tudo. Quem que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar o curso de inglês do meu filho também, eu tenho que pagar a nossa ajudante aqui de casa, eu tenho que pagar a menina que ajuda cuidando das crianças de tempos em tempos, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar a água, a luz, pago tudo. Concentro aquele pagamento naquele dia, 1 ou 2 dias, mas eu concentro naquele tempo. Eu não fico pagando um aqui hoje, um amanhã. Não, pago tudo de uma vez só. Então já finalizei isso. Separar documentos, outro bloco de tempo. Se você ontem também precisei fazer isso, separar alguns documentos aqui para o meu esposo, para algumas coisas que a gente precisa. Separei os documentos. Tá tudo separadinho, porque eu tô aguardando alguns retornos, né? Mas o que era para separar, botei uma pastinha lá no notebook e coloquei todos os documentos ali. Outra coisa, responder e-mail, por exemplo. Você estipula um tempo para responder e-mail. Outra coisa é marcar consultas. Você estipula, olha, tal dia, tal horário eu vou só marcar consulta. Então, assim, tentar separar por atividades similares, tá? Separa por atividades similares. E você pode estar fazendo isso, tipo, no final, antes de começar o trabalho em si, antes de começar a atividade. Então, assim, é importante você ter essa ideia de separar seu tempo em blocos, tá? Outra coisa, ter o tempo de autocuidado. É importante você separar diariamente o tempo de autocuidado. Você precisa ter, nem que seja só pra estar ali esticando, ó. Eu hoje de manhã mesmo acordei, ó, me esticando toda, porque, né, a gente sabe que precisa, né, depois de um tempo esticar, porque começa a ficar tudo encorugugido. Então, a gente precisa. Então é isso, é passar um creme nas pernas, um hidratante, é uma coisa assim. Tá? Então é interessante você fazer isso porque você está cuidando de si. É importante isso para o nosso psicológico mesmo, fazer uma atividade física. É importante. Não vamos deixar de lado. O tempo também de descanso, né? Então você também tem o tempo que você precisa descansar um pouco. Nem que seja depois, não sei como é que vocês funcionam. Depois do almoço, descansa um pouquinho, uns 20 minutinhos ali, olha para cima, olha, pensa em alguma coisa, entendeu? Então é importante isso também, tá? Então essas são algumas das dicas. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa assim. Saber dizer não. Estava esquecendo aqui. Saber dizer não para algumas atividades, tá? Eu até realmente confesso que eu tenho uma dificuldade de dizer não. Eu passei por uma fase que eu tava dizendo sim pra tudo. Acho que eu tava parecendo aquele filme. Tem um filme que é de dizer sim, esqueci o nome agora. Com Jim Carrey. E aí eu fiquei nessa fase dizendo sim pra tudo, né? Eu acho que assim, nem tanto nem tão pouco. Nem ficar dizendo não pra tudo pra você, porque aí você deixa de viver experiências, né? E também não ficar dizendo sim pra tudo, porque às vezes porque você precisa priorizar certas atividades. Entendeu? Então, assim, eu coloquei na minha cabeça, inclusive, isso, que eu não ia entrar mais em curso nenhum online, enquanto eu não finalizasse o que eu tô fazendo. Porque eu tenho muitos cursos ainda em aberto que eu preciso estar colocando em movimento e não posso simplesmente parar para me inscrever em outro e ficar cheio de atividades e fico, né, me perco nisso aí. Então, é por aí. Essas foram algumas dicas, tá? De gestão do tempo que eu tirei assim. Mas eu acho que o que é mais importante mesmo
de tudo que a gente falou aqui é o foco, né? É o que você quer fazer. Porque, como sempre eu disse em vários vídeos aqui, toda vez que se vê perdida, confusa, olha assim, meu Deus, minha casa tá uma bagunça, ai, desespero. Peraí, foca. O que é que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? Pronto. Aí você pronto. Mas para poder ter esse objetivo, eu preciso que essa parte aqui esteja organizada. Então você vai lá e arruma aquilo ali. Acabou, vai para outra coisa. Não se deixa perdida, muito perdida não, pensando muito, porque a gente termina, o pensamento leva a gente para caminhos que às vezes nos tira do pé no chão, né? E a gente tem que sonhar, mas colocando em prática o seu sonho, não é isso? Então é isso, gente. Caso vocês tenham alguma coisa em específico que queira que eu fale, podem mandar para mim, tá? Quem tem meu pode botar aí no Instagram, no YouTube, coloca um joinha para dizer que gostou, bota um comentáriozinho embaixo, tá? Se quiser dizer alguma coisa que eu falo uma coisa específica, algum tema específico dentro do tempo, de gestão de tempo. Caso você ache assim, poxa, Thaís, mas não foi bem o que eu estava pensando. Eu quero que você fale mais de tal parte. Eu falo. Porque aqui eu dou uma visão geral. Eu não tenho como fazer uma coisa específica. Porque eu sei que cada pessoa aqui tem um estilo de vida. Tem gente aqui que é mais jovem, tem gente aqui que ainda não tem família constituída. Tem gente aqui que está estudando, tem gente que trabalha e estuda, tem gente que só trabalha. Existem vários estilos de vida aqui. Então eu preciso que vocês, caso que eu diga uma coisa mais direcionada, me sinalize que eu falarei, ok? Então é isso. Foque no que você quer, no seu objetivo. Delegue. Diga não para algumas coisas, né? Tente dizer sim para o que você veja que tem sentido para você. Por isso que é importante os valores. Então tem que ter sentido o sim que você vai dar, tá? E quando você vê que não tem sentido, você fala que não vai poder, ou então analisa. Você pode também fazer em outro momento. Ver se realmente você quer aquilo ali, entendeu? Para também não estar postergando, não estar procrastinando, né? Você pode simplesmente dizer que não querer e ponto. Porque você não gosta daquilo ali, não é uma coisa que te atraia, tá? E dividir em blocos de tempo, né? Que a gente falou também, os blocos de tempo. É isso aí. Tá bom, meu povo? Um beijão pra todos, todas, todes. Cheirinho.